Fala galera, vou ensinar aqui a vocês hoje como pegar os dados de uma database no Notion, de uma página qualquer, e levar para o Google Sheet ou levar também para o Power BI. Aqui a gente vai utilizar o Anytrain, Google Sheets e, no caso, o Power BI, quem estiver interessado. Mas aqui, por exemplo, o Anytrain é uma plataforma, que permite a gente automatizar processos ou fluxos. E o bacana dele, né, diferente de Zap, etc., é que ele tem uma versão de desktop onde a gente vai fazer o próprio host, né, o self-hosted, e é tudo free. A diferença, né, para outras plataformas é que o meu computador, o seu computador, ele vai ser utilizado como host para executar o fluxo. Então não vai usar nenhuma plataforma da N8N para fazer a execução desse fluxo, então ele acaba sendo de graça. Enquanto o meu computador estiver ligado e rodando, ele vai estar rodando o fluxo e vai estar conseguindo pegar os dados e automatizar os processos. Então, basta entrar no site deles e baixar essa versão self-hosted que vocês vão poder fazer a automação. E aí no fim a gente vai chegar com uma base mais ou menos dessa forma, né? Com as colunas que eu tenho na minha tabela do Notion trazidas aqui para o Google Sheet. Bom, vamos começar. Aqui a gente tem um Notion que ele tem essa página, né? Esse é o nome da página e esse aqui é o nome da database. Eu criei uma banco de dados comum e aí eu nem mudei os nomes em nada, só deixei aqui e coloquei alguns dados. Então aqui a gente tem três informações importantes: o nome da página, o nome do database e o nome das colunas que vão ser levadas para lá. E aí como é que deve ser o processo, né? O processo tem que ser pegar os dados no Notion, levar para o Google Sheet e, se a pessoa quiser, levar também, né, para um Power BI ou outra ferramenta de visualização de dados. Bom, no N8N a gente vai ter o fluxo dessa forma, né? É, Esse fluxo está muito simples porque ele é só de exemplificação de como o fluxo deve ser rodado, então ele não tem um output além do Google Sheet, nem um input automático, como por exemplo todo dia 8 horas da manhã ou a cada 5 minutos. E aí eu vou explicar rapidamente como é a plataforma do N8N. Aqui a gente tem algumas configurações, né? Quais são os workflows, eu posso salvar, abrir e criar novos, pegar alguns templates também. Aqui tem os templates, aqui são as credenciais que eu tenho cadastradas, eu posso importar e exportar e algumas configurações em específico, né? Aqui são os logs do fluxo. Aqui é o nome do meu flow, né? Vou deixar assim mesmo. Também consigo colocar algumas tags como o tipo do fluxo que está sendo colocado para encontrar facilmente. Aqui ele não consegue ser ativado porque ele está com um gatilho manual. Então, quando ele está ativo é porque ele é um fluxo automático que ele roda de acordo com algum gatilho específico. Então, a cada 5 minutos, a cada 1 hora ou em dias específicos. E aqui eu consigo salvar. Bom, o fluxo que a gente tem aqui, executando no N-Train, é basicamente pegar os dados do Notion e criar criar novas linhas dentro do Google Sheet. E aí o que acontece aqui? Vou clicar duas vezes para abrir, né? A gente tem vindo de nada com a saída no Notion. Aqui a gente tem esse visual, quando a gente clica duas vezes, né, dentro de um bloco, ele traz essas visualizações. Aqui são as informações que devem ser preenchidas para fazer a captura, e aqui são os resultados de saída que a gente vai ter. Caso você clique aqui em Docs, você vai ser direcionado para a documentação do N8N para esse plugin aqui específico que é do Notion. E a gente começa colocando as nossas credenciais, né? O Notion, colocando as minhas credenciais, o recurso que eu vou pegar, é ser um bloco, uma database, ou uma página de database, ou uma página especificamente falando. E para pegar tudo, qual a operação que eu quero fazer? Eu quero criar, eu quero pegar ou pegar tudo, fazer um update ou fazer um update. Então, aqui quando eu coloco get, ele vai me pegar o link da database, né? Só que quando eu coloco get all, ele vai me retornar todo o todas as tabelas que tem lá. Então, como vocês viram que o nome da tabela é tabela teste, eu vou pegar esse aqui. Aqui a gente tem um limite, né, de 50 linhas, que é até o limite do próprio Notion, mas que eu vou colocar para pegar tudo e não faria diferença porque eu só tenho 3 linhas nessa tabela. Aqui, caso eu queira pegar algum filtro com JSON ou construído manualmente, mas até então está suficiente.
Quando eu clico em executar um Node, ele executa só essa parte aqui do Node. E aí ele me falou que ele me deu o resultado de 3 itens, né? 3 linhas com as seguintes colunas: ID, name e o URL. E tem algumas aqui pro lado. Property tags e property name. Todas as colunas que vocês criarem no Notion, elas vão ter o nome property antes, como padrão. Então, como eu criei duas colunas, tem property tags e property name. O name, esse name aqui inicial é só para identificar a coluna, e aqui é a URL de cada linha, e aqui é o ID, né, do Notion. Isso aqui são informações que estão ocultas, mas que eles pegam também. E um fato importante é que sempre quando for pegar informações do N8N para colocar no Notion, o nome das colunas já devem estar lá escrito dessa mesma forma. Então eu tenho que ter ID, name, URL e as demais colunas, como eu tenho no meu exemplo aqui. Eu copiei de lá e trouxe para cá. E aí ele identifica que ID é com ID, name é com name, etc. Então é importante esse passo para que o fluxo consiga rodar da melhor forma possível. E aí, como é que é a credencial do Notion, né? Aqui a gente pode criar uma nova credencial e ele só pede a chave da API. O que é essa chave da API? A chave da API é as integrações do Notion. Vou colocar esse link aí na descrição, onde vocês podem criar uma nova integração. Essa aqui foi a que eu criei. E eu vou criar aqui uma nova integração. Então, eu vou colocar N8N Test. Posso colocar uma imagem aqui, o workspace que eu quero colocar e submeter. Quando eu submeto, ele me mostra esse token aqui, né? E aí vocês basta clicar em mostrar, copiar e pronto. Vocês peguem esse token aqui e coloquem aqui no N8Name e aí vocês conseguem trazer essa informação. Não repassem esse código, porque ele é o único de vocês. Então, feito isso, tá pronto, né? Basta vir no Notion e fazer o compartilhamento aqui com as conexões. Então, eu só compartilhei com essa API aqui, então, que é a API de teste. Então, quando eu compartilhei, depois de ter criado a API, eu coloquei lá no N8N e aí a conexão está feita com essa API. Então aqui ele fica com esse nome aqui, Notion Account. Então ele diz que a minha conexão está feita com o Notion. E aí para isso, para ser postado, né, ser criado novas linhas lá dentro do Google Sheet, a gente também tem esse fluxo de fazer a conexão. Eu não vou abordar o fluxo aqui de conexão com o Google Sheet porque é muito demorado fazer esse processo e a documentação do N8N é muito completa para seguir todos os passos e tem vídeos explicativos. Então, eu fiz a autenticação de Auth2 e aí eu coloquei que eu quero esse tipo de credencial aqui que eu vou estar trabalhando. O recurso que eu quero é uma sheet, né? Não é uma spreadsheet, nem uma API customizada. E a operação. A operação tem muitas aqui, né? Eu posso sempre jogar novas linhas lá no comando, eu posso limpar a planilha, eu posso criar uma nova planilha, eu posso criar ou fazer update de novas linhas, né? Novos records, que é o que ele chama aqui. Então isso é importante para entender a diferença de que criar uma nova sheet é só para criar uma nova aba da planilha e create ou update significa criar novas linhas, que é essa operação que a gente quer fazer. Aqui ele pede o ID, né, da Google Sheet, e o ID é toda essa informação que está aqui após spreadsheet entre essa barra e essa barra de edit. Então, tudo que está após D, ou uma letra específica que tem aqui até aqui é o ID, né, da Google Sheet. E aí ele fala o range, né, como só tenho 4 colunas aqui, 5 colunas, ele ficou até o E, então deu tranquilo. Mas caso vocês tenham, sei lá, 10, 15 colunas, esse valor tem que mudar para o range ficar até a coluna que vocês querem colocar. Aqui são algumas informações como a data, a linha que quer ser iniciada, chave, etc. Quando eu clico em executar, ele já me traz um output. Ele tinha dado erro porque já tinha dados lá na planilha. E aí como eu apaguei e vou colocar para executar, quando ele executa, ele vai começando a escrever aqui corretamente os 3 dados que a gente tem aqui. Então o Node aqui está feito, né? Aqui também tem a visualização em forma de JSON, mas não é interessante no momento. Então o fluxo é basicamente esse, né? O fluxo ele pode ser criado a partir desse botão aqui, né, de mais,
E aí vocês buscam aqui Notion, e aí o Notion Beta, no caso, esse primeiro, porque esse aqui é o gatilho, né, o que é que vai iniciar. Também posso criar outras automações, como a partir do momento que uma linha é adicionada e por aí vai. E um outro é o Google Sheet. E aí a gente pode colocar também, né, de acordo com o tempo, né, um dia em um horário específico, de acordo com um cronograma específico e por aí vai. Mas esse é o suficiente. E aí uma vez feito isso, né, a gente vai para o Power BI. E aí quando abrir os conectores, basta em obter dados, basta vir em planilhas, buscar por planilha. E aí tem planilhas do Google. Ele vai pedir o URL da planilha do Google, né? Ele vai pedir para entrar no conectando na conta de vocês, basta clicar em conectar. E aí ele me aparece as planilhas que estão abertas, que estão com dados ou que existem dentro da Google Sheet. E a partir disso basta fazer a conexão e conectar, fazer o tratamento de dados, né?